terceiro ano. Começando o dia beijando vocês, ó. Hoje, sexta-feira, hein? 11 de setembro, hein? Chegamos ao finalzinho de mais uma semana do mês de setembro, tá? Mas antes de aproveitarmos o nosso fim de semana, né? Vocês aproveitarem da melhor forma possível, vamos estudar ciências. Então, peguem o livrinho de ciências de vocês e vamos fazer a nossa atividade de hoje, o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, olha só. Na aula passada, a tia passou uma atividade bem legal, duas atividades práticas, lembram? A primeira atividade prática foi para vocês colocarem a mão na massa, lá na página 19, que era para utilizar um pouco de argila, não é? Para fazer uma escultura de um animal, um personagem, ou um objeto que você mais gostasse, que você gostasse, né? Então, quem conseguiu fazer essa atividade? Quem foi que fez? Ó, quem puder fazer, tá bom? E tiver a oportunidade de conseguir, né, a argila, manda a foto pra tia, manda aqui pro WhatsApp, tá certo? Que é muito legal, vocês vão gostar bastante de manusear a argila. Delícia pegar na argila, tá? Agora nós vamos para a página 20, porque na página 20 também tinha uma atividade prática. Bom, que atividade foi essa que foi passada na página 20? Você iria pegar 3 tipos de solo que estivesse perto da casa de vocês, tá bom? Então, vocês vão pegar 3 amostras desse solo, 3 recipientes, né? Uma pá pequena de jardim e, se tivesse em casa, a lupa para poder observar. Então, vocês iriam observar essas amostras, né? Colocando as observações, tá? Nesse quadradinho, nesse quadro que vocês têm aí na página 20, tá bom? E lá no final tinha uma resposta, né? Em qual amostra de solo as plantas se desenvolvem melhor? Você ia responder, tá bom? Colocando aí a resposta direitinho. Então, essa atividade vocês teriam que fazer uma atividade prática para poder fazer, tá bom? Então, também quem porventura ainda não fez, que vai fazer ainda, manda as imagens para a tia, tá bom, gente? Fazendo o processo, pegando a areia, o solo, né? Colocando nos recipientes, bonitinho. Então, manda para a tia, tá bom? Quem puder fazer essa atividade prática, essas atividades práticas, elas são bem interessantes, tá bom? Então, sempre que possível, façam, porque vocês só têm a ganhar com isso, tá bom? Então, agora nós vamos para a página 21. Na página 21, vocês têm um exercício, né? 3 questões na página 21. Vamos lá comentar essas questões? Primeira questão: substitua as imagens pelas palavras correspondentes e descubra a mensagem secreta. Qual foi a mensagem que vocês encontraram? Olha só, a mensagem seria essa. O solo é composto de fragmentos de rocha, restos de plantas e animais, água e ar. Então, essa seria a resposta que vocês deveriam ter colocado na primeira questão, tá bom? Repetindo, o solo é composto de fragmentos de rocha, restos de planta e animais, água e ar. Bom? Segunda questão. Numere as fases de acordo com as etapas de formação do solo. Na aula passada, nós vimos todas essas etapas de formação do solo, não é? Então, aqui vocês iriam colocar também, seguindo, colocando número 1, número 2, de acordo com as sequências, tá bom? Então, olha só, a sequência será essa: 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. A número 1, qual é? As rochas se fragmentam pela ação do calor, do frio, do vento e da água. 2. Pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando as rochas em pedaços ainda menores. 3. Restos de plantas e animais
se misturam aos fragmentos de rocha, formando o solo. E a última etapa, 4, plantas maiores começam a se desenvolver no solo rico em nutrientes, certo? Então, a sequência será essa, tá bom? E a terceira questão, observe os 3 tipos de solo representados nas imagens a seguir. Então, vocês têm 3 imagens, tá? E vocês iriam colocar, depois classifique-os de acordo com suas características, ser arenoso, ser argiloso ou umífero. A primeira imagem será o solo quê? Argiloso. Tá? Observem aí que esse solo é um solo argiloso. Na segunda imagem, olha só esse solo mais escuro. É o quê? Um solo umífero, né? E a última imagem, nós temos um solo com muita areia, né? É um solo que arenoso, tá bom? Arenoso, certo? Então, essa seria a sequência que vocês deveriam ter colocado na página 21. Na página 22, vocês têm uma questão. Vamos fazer junto essa questão? É a 4ª questão, que diz o seguinte: Marta e Horácio estão com algumas dúvidas sobre o tipo de solo mais adequado para suas plantações. Ajude-os a esclarecê-las. Então, olha só, aí vocês têm, né, a Marta e o Horácio, tá? E vocês iriam ver, de acordo com as informações que eles estão dando, né, qual é o tipo de solo mais adequado. Olha só, a Marta, o que a Marta falou? Quero plantar arroz e preciso de um solo que fique bem encharcado. Em que tipo de solo devo plantar? Qual é o solo? Argiloso. Um solo que fique bem encharcado com água é o que? Um solo argiloso, tá? E o garoto aí, o Horácio, vamos ver o que ele está falando. Vou produzir trigo, soja e feijão em meu sítio e preciso de um solo rico em nutrientes. Qual solo é melhor nesse caso? Qual é o solo? Umífero, solo umífero, tá bom? Então, aí, de acordo com as características, vocês viram que são os solos, né? O solo argiloso, o da Marta, e o solo umífero, que é o do Horácio, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do solo. Tá bom? Nós vimos na aula passada os tipos de solo e agora nós vamos falar um pouquinho da importância do solo, tá certo? Então, olha só. Você estudou como o solo é formado e suas principais características. Agora vai conhecer como esse recurso é utilizado e as diferentes formas de vida que o habitam. Então, vamos falar aqui usos do solo, como o solo é utilizado, tá bom, gente? Então, vamos prestar atenção. Olha só, é do solo que retiramos quase tudo que nos sustenta. Ele proporciona nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação e da alimentação de outros seres vivos. Como vocês estão observando nas imagens, nós temos as imagens, né? Plantio de hortaliças para alimentação humana. Temos aí vacas se alimentando no pasto, tá? Então, vocês viram que nós retiramos do solo quase tudo que nós precisamos, não é? A agricultura é responsável pela produção da maior parte dos alimentos que consumimos diariamente pelas pessoas, consumidos diariamente pelas pessoas. Entretanto, para garantir boas condições do solo para o plantio e evitar seu empobrecimento, são necessários alguns cuidados. Então, é preciso que a gente cuide do solo, tá? Não é usar de qualquer forma, a gente precisa ter alguns cuidados, tá bom? Por exemplo, adubação. O processo de adubação, né? Que é um processo que consiste em acrescentar nutrientes a solos empobrecidos.
O adubo pode ser natural, feito com esterco de animais e restos de vegetais, ou artificial, produzido em indústrias, né? Então, quando você vai plantar alguma plantinha, né? Por colocar uma plantinha então, você precisa adubar muitas vezes o solo, né? Então, você às vezes compra, né? Nas floriculturas vende o adubo, não é? Mas você também pode fazer um adubo natural, né? Feito com restos do cocô do animal, né? Restos do esterco de animais, restos de vegetais, né? Então, o artificial, né? Você compra também ele artificial, tá bom? Produzido em indústrias. Então, isso, com esse adubo, ele faz o quê? Faz com que o solo fique mais forte, né? E aquela planta possa se desenvolver, possa crescer, tá bom? Esse processo nós chamamos de adubação. Bom, uma outra técnica, né, cuidar do solo, né, para que ele fique bom para o plantio, se chama aração. A aração, ela consiste em envolver o solo com o objetivo de arejá-lo e facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas. Nesse processo, pode ser utilizados enxadas ou arados puxados por animais ou tratores, não é? Então, esse é um outro processo, tá? Onde eles vão fazendo como se fossem buracos, né? No chão, para que o ar, né? Possa fazer, para que a água possa penetrar também no solo, né? Com mais facilidade, né? Para que haja essa troca, né? Não fica aquele solo encharcado, né? Então, para que o ar possa também circular. Então, assim, esse processo, né? Ele é importante também, tá? Então, ele é chamado de aração, né? Então, os tratores, eles usam tratores, né? Para fazer isso, mas também pode ser usado enxadas, tá? Manual mesmo, né? Uma enxada, quem não tem um trator, né? Pode fazer também com a enxada, tá bom? E um outro processo, gente, também que nós devemos fazer é a irrigação. Irrigação que é uma técnica utilizada para manter a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. Então, nessa técnica, a água é conduzida por canais até a área do plantio, né? Então, a irrigação, ela consiste em você distribuir essa água de maneira que as plantas elas fiquem molhadas, né? Que haja em locais, principalmente em locais que não tem, né? Muita água, um local muito seco. Então, eles fazem essa técnica da irrigação, né? Colocam caninhos, furam os caninhos, né? E fazem com que a água circule, né? Colocam aqueles aparelhos que ficam girando, né? Então, assim, é bem interessante e ali fica todo o tempo aquela umidade, né? Aquelas plantinhas recebendo a quantidade certa de água, né? Então, é bem interessante esse processo da irrigação, tá bom? E um outro cuidado se chama a drenagem. A drenagem, ela é uma técnica utilizada em solos muito úmidos, tá? Muito encharcados, muito úmidos, pois controla o excesso de água, tá? Então, ela pode ser feita por meio de construção de valas, tá? Ou da instalação de tubos pelos quais ocorre o escoamento da água. Então, são construídos como se fossem valas, né? E vai retirando com isso, né? O excesso de água que tem naquele solo, tá? Então se chama drenagem, retirar esse excesso de água que tem naquele
solo, tá? Então, vocês viram aí, ó, a técnica de adubação, aração, irrigação e a drenagem. E agora vamos ver uma outra técnica, que é a rotação de culturas, tá? Essa técnica de plantio, ela intercala diferentes plantações. Por exemplo, em um ano planta-se milho, no outro planta-se soja, então vai intercalando. Num ano planta-se uma coisa, no outro ano planta-se outra, tá? Por quê? Porque essa técnica, ela evita o empobrecimento do solo, porque você vai plantando, né, plantas diferentes, tá bom? Então, isso se chama rotação de culturas. Então, gente, todas essas técnicas, elas são muito importantes para o processo, né, para a agricultura. Tá? Então, elas são muito utilizadas, tá? Hoje em dia, algumas com a ajuda de animais, né? Ou antigamente com a ajuda de animais, hoje em dia já com a ajuda, né, de máquinas que facilitam bastante a vida dos agricultores, tá bom? Então, agora vamos lá para a página 24, onde vocês vão ver o Saiba Mais. O que fala lá no Saiba Mais? Lá no Saiba Mais, vocês vão falar sobre agroflorestas. Vamos falar um pouquinho sobre agroflorestas. Vamos. Olha só o que diz esse texto. No Brasil e no mundo, é comum os alimentos serem produzidos em grandes campos de plantação de um único tipo de vegetal, como o trigo e a soja. Então, você encontra plantações enormes de soja, de trigo, não é? Esse tipo de plantio é chamado de monocultura, tá? Monocultura. E é bastante agressivo à natureza, pois empobrece e contamina o solo devido à utilização de agrotóxicos. Nós já falamos sobre agrotóxicos, lembram? Entretanto, existe um sistema de plantio chamado de agrofloresta, que possibilita o cultivo de alimentos sem agredir a natureza. Esse sistema, ele combina o plantio de árvores e culturas agrícolas em um mesmo espaço, tá? Então, olha só, observe a seguir um exemplo de agrofloresta. Observe esse exemplo. Vocês estão vendo que aí, ó, há plantas, né? Há árvores, tá? Olha só, e há o cultivo, né? Também. Então, como na agrofloresta há uma grande variedade de plantas, diferentes animais ocupam esse ambiente, mantendo equilibrado. Com isso, menos pragas surgem na plantação e não há necessidade de utilizar agrotóxicos. Além disso, o solo está sempre coberto por plantas e matéria orgânica, o que garante sua nutrição, descartando o uso de adubos. Então, olha que interessante a agrofloresta, não é? Então, esse sistema, né, ele está sendo utilizado, por quê? Porque é um sistema que não agride o solo, né? Vocês viram aí os benefícios que a agrofloresta traz, né, para o ambiente, né, para a natureza, não é? Então, olha só, vou colocar lá na plataforma uma atividade para vocês fazerem sobre esse conteúdo que nós estudamos hoje na nossa aula de ciências, tá bom? Então, vou colocar lá na plataforma para na próxima aula nós falarmos mais um pouquinho sobre o solo, tá bom? Então, beijos para vocês, um ótimo fim de semana.